Pastor, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, pelas nossas vidas, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estar na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra, Pai. Deus, eu peço a graça do Senhor na minha vida, a misericórdia do Senhor, a unção do Teu Espírito Santo para transmitir a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, palavra que ilumina, que nos limpa, que nos purifica, Pai. Dai-me graça, meu Pai, que a Tua igreja seja edificada, seja fortalecida, renovada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem aqui não conhece essa história, irmãos? Levanta a mão, por favor. Só o René. Os demais todos conhecem, né? Uma história conhecida, mas vamos repeti-la, né? Eu sei que vocês já ouviram algumas mensagens com essa palavra, mas um dos métodos que Deus usa para nos ensinar alguma coisa é a repetição. Lá em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia fala o seguinte: olha, essa palavra vocês inculcarão na mente dos seus filhos, das suas filhas, vocês deixarão elas colocadas nos umbrais das portas, deverão ler essas palavras ao deitar, ao levantar, chegando, saindo. Então, Deus, ele usa muito a repetição para nos ensinar as suas verdades. E mesmo assim, nós esquecemos do que Deus tem nos ensinado. O nosso dia a dia, nós nos ocupamos tanto com as coisas que muitas vezes esquecemos aquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas que nessa noite nós possamos extrair lições dessa passagem bíblica que aconteceu em um tempo da história. É uma história real, com personagens reais, e nós temos certeza que Deus vai nos trazer lições preciosas. Irmãos, vemos aqui então Naamã,
A Bíblia fala que ele era um capitão do exército do rei da Síria. E a Síria era um país que vivia em constante guerra contra Israel. Então Israel muitas vezes foi subjugado pela Síria. E não foi diferente aqui nessa ocasião, porque nós estamos falando aqui de uma moça que estava na casa desse homem, Naamã, e essa moça estava ali como escrava, estava presa ali. E esse homem, a Bíblia fala que era um homem importante. Vimos aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor, reconhecido por quê? Ele havia dado livramento aos sírios, então era um general de guerra, alguém importante para o seu rei. Então, quando você começa a olhar as qualidades desse homem, parece que o desfecho vai ser diferente daquilo que está aqui. Então, a Bíblia fala, era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era o herói valoroso. Então parece que vai entrar agora em uma conjunção conclusiva, né? Portanto, era um homem bem-sucedido. Portanto, era um homem feliz. Portanto, era um homem realizado. Mas a Bíblia fala, coloca aqui uma conjunção adversativa. Porém, era leproso. Então, esse homem tinha muitas qualidades, mas havia na vida dele um porém. Ele era leproso. Quando nós falamos em lepra, chamada cientificamente por hanseníase, né? A lepra, ela tem uma conotação que as pessoas, quando ouvem essa palavra, dá uma conotação de desprezo. Então talvez seja por isso que lá no século XIX, um médico bacteriologista chamado Gerard Hansen, ele batizou então essa doença com o nome de hanseníase, né? Então usa aí um eufemismo para, mais uma vez, hein? Desculpa, tá? Eufemismo é você amenizar uma expressão que é muito forte, né? A Regiane está brava comigo. Eu falei de conjunção, ela ficou brava. Mas vamos lá, irmãos. Então, a lepra é uma doença que parece que é só do tempo bíblico, mas não é. A lepra é uma doença que hoje ainda, no Brasil, inclusive, muitas pessoas têm essa doença. Aliás, o Brasil, eu estava lendo no site do Dr. Drauzio Varela, né? Que aqui no Brasil e mais 8 países da África e mais um país da Ásia, existe uma prevalência muito grande dessa doença. Como índice, mais de uma pessoa a cada 1000 tem lepra, né? Tem a hanseníase. E é claro que é nos lugares que são mais precários, né? Então é uma questão de saúde pública. Mas é uma doença que é real, né? E naquela época não era diferente. Se você pegar a Septuaginta, essa doença é chamada por um outro nome lá, né? Ras-Raat. Mas associamos esse Ras-Raat com a atual lepra, né? Que é uma doença de pele e deixava a pessoa debilitada, porque havia feridas, né? Na pele, e essa pessoa era afastada, enfim. Eu acho que você já teve a sensação aqui de ter um ferimento no corpo, né? É muito ruim, né? Você tem uma feridinha no corpo, um machucado. Então, quando você tem isso no corpo, você fica a todo momento lembrando desse ferimento, né? Então, cai água, dói. É o lugar que não pode bater que você acaba batendo, encostando em alguma coisa e dói, né? Então, o ferimento é ruim. E normalmente as pessoas usam uma bandagem para cobrir aquele ferimento por razões de micro-organismos, né, bactérias, enfim. Mas, sobretudo, para não expor aquela ferida. Então as pessoas não querem expor a sua ferida, né? Elas ficam, digamos, coagidas de mostrar, né, uma ferida. Então nós podemos aqui imaginar o que Naamã sentia por ter essa doença de pele. Então o homem que devia ostentar um uniforme, porque ele era um general, né?
era um capitão lá do exército, então ele deveria ostentar um fardamento, um uniforme, mas por dentro daquele uniforme, então havia as feridas. Havia um porém, portanto, na vida desse homem. As feridas, irmãos, quando nós falamos em feridas físicas, elas podem ser tratadas, né? Elas, de uma maneira até fácil. A própria lepra que nós falamos aqui, embora seja recorrente em alguns países como o Brasil, é uma doença que tem cura. É uma doença que, se for tratada, ela é curada. Mas existe uma doença que tem afetado muito a vida das pessoas hoje, é a doença na alma. Muitas almas feridas, né? E essa doença, eu diria que dá um pouquinho de mais trabalho para curar, porque a pessoa que se submete a esse tratamento, ela precisa querer. E nós vemos hoje que as pessoas, elas não querem se submeter ao tratamento da alma. Quando falamos em alma, eu quero colocar aqui o espírito também, né? Eu tenho a visão de corpo, alma e espírito, mas quando falamos em alma, queremos relacionar também a nossa parte espiritual, que é aquilo que tem afastado muita gente de Deus, porque nós não queremos expor as feridas que estão dentro da nossa alma. Por uma questão simples que aconteceu também na vida desse homem, orgulho. Naamã, por ser essa pessoa tão importante, nós notamos aqui na leitura que era alguém também orgulhoso, era um homem orgulhoso. Porque, afinal de contas, ele estava a serviço lá do rei da Síria. Imagina a importância dele lá naquele reinado, né? Um homem que tratava diretamente com o rei. Mas esse homem, ele vai ter um êxito muito grande na sua vida, porque calhou de uma serva de Deus ser a sua criada. Então, aquele problema que ele tinha teria uma solução, porque havia na casa dele uma mulher, uma moça, uma menina, que estava ali prestando serviço para ele. E essa menina, ela tinha todos os motivos para estar revoltada ali, né? Porque ela era uma empregada, ela era uma escrava. Ela tinha ido para lá a contragosto. Ela não estava lá por vontade própria, eu quero trabalhar para o capitão Naamã, é um prazer trabalhar na casa dele, né? Que bom, vou trabalhar para o capitão. Não era alguém, eu creio que ela fosse assalariada. Não, nada disso. Ela estava lá a contragosto, ela estava como escrava. Então ela poderia olhar para a situação daquele homem e ficar quieta, ou talvez acusar. A Bíblia, lá em Levítico capítulo 13, e também no capítulo 14, depois vocês podem até pesquisar, consultar, ela fala do cerimonial que havia quando alguém em Israel estivesse leproso. Então, qualquer pessoa que manifestasse em sua pele algo que sugerisse a lepra, essa pessoa deveria ser levada para o sacerdote iria verificar se essa pessoa tinha realmente a doença, e se fosse confirmada a doença, essa pessoa era isolada da sociedade. Essa pessoa precisava ficar sozinha, isolada. Ela não poderia mais ter o convívio social. Ela ficava completamente isolada. Então, olhando para isso na Bíblia, a gente pode até ficar intrigado. Mas por quê, né? Uma lei que vem de Deus, né? Por que esse isolamento? Parece até um preconceito. Mas não, Deus, ele era uma forma até de preservar que não houvesse o contágio a outras pessoas, porque a lepra é contagiosa. Então, a lepra, embora seja difícil, né? Isso está provado hoje, mas é uma doença contagiosa. Então, nós começamos a entender o plano de Deus. Olha, ele tem que ser isolado, né? Porque ele pode contagiar outras pessoas. Mas havia também uma rejeição, porque a pessoa que estivesse nessa situação, lá em Levítico, fala que ela era chamada de imunda. Era uma pessoa que era chamada de imunda, né? Então vocês imaginem, né, a resposta que essa menina, que era de Israel, poderia dar ao seu senhor. Olha, ela poderia falar assim: olha, Naamã, lá em Israel, uma pessoa que tem essa doença aí, olha, ela tem que ficar isolada, ela é considerada imunda.
ela poderia fazer o papel de uma acusadora, não é isso? Talvez aumentar ainda mais o desgosto daquele homem. Mas quando olhamos para a Bíblia, irmãos, não é isso que nós vemos. Essa moça, ela tem uma atitude completamente diferente de uma pessoa mesquinha, egoísta. Ela fala para a mulher de Naamã: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado. Nós vemos aqui uma menina que ela é portadora da graça de Deus. Tudo isso que Deus espera de nós também. Quantas vezes nós queremos nos portar como acusadores? Então olhamos algo em determinada pessoa e queremos acusar essa pessoa. Olhar essa pessoa com pedras nas mãos, né? Isso, a Bíblia mostra que era muito comum, né, entre os fariseus. Então eles olhavam para a sua perfeição exterior e consideravam os outros como a escória da sociedade, como os mais pecadores. Mas essa moça, ela demonstra na sua vida a graça de Deus. Que Deus, ele tem esse olhar para nós, viu? Deus, ele não nos olha nos condenando, nos acusando, mas ele nos olha como alguém que ele ama e quer salvar. Deus, ele tem um olhar diferente daquilo que o homem tem. O homem muitas vezes nos olha com acusação, com julgamento. A pessoa nos julga só pelo simples ato de olhar para nós. A pessoa olha: puxa, não gostei muito do Renato. Pronto, já vou falar para o Toninho: olha, eu não gosto do Renato, viu? E o Toninho acredita, e daqui a pouco ninguém mais gosta do Renato. O julgamento é o pré-julgamento, né? O homem tem essa característica de julgar as pessoas de uma forma prévia, né? Faz o pré-julgamento. Mas Deus não nos olha assim, irmãos. E essa moça que tinha a graça de Deus em sua vida, também ela olha diferente lá para o seu Senhor. Ela olha para aquele Senhor não como uma escrava revoltada que estava ali trabalhando. Esse chefe, já que ele está pegando no meu pé, está mandando eu trabalhar, eu vou falar umas verdades para ele. Não. Ela olha para ele com graça, com misericórdia, e sugere à esposa dele que procure uma ajuda no Deus que pode todas as coisas. E essa notícia chega até Naamã por meio de sua mulher. E Naamã, quando recebe a notícia, ele vai falar também para o rei. Fala: olha, a minha escrava falou para minha esposa, né, que lá em Israel tem um homem que cura. O que o senhor acha? Não, peraí, então vai lá. O rei, que era um gentil, né, não conhecia a palavra de Deus, ele fala: não, então peraí, então vá para Israel. Eu vou mandar aqui cartas, vou mandar presente, vai até o rei de Israel, porque eu quero que você seja curado, né? Um homem valoroso, um herói de guerra, alguém importante. Então o rei se interessou nesse caso. Mas o rei de Israel, que era alguém que deveria conhecer a Bíblia, ficou com medo. O que é isso? Está querendo arrumar uma ocasião para que haja guerra. Ele está mandando eu curar. Por acaso eu tenho poder para matar alguém, para vivificar alguém? Ele está querendo arrumar uma armadilha aqui para vir guerrear contra mim. Mas quando a notícia chega ao profeta de Deus, ele fala: não. Manda vir a mim, porque ele vai saber que há profeta aqui em Israel. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, manda vir aqui porque Israel é um lugar que tem o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que perdoa, está aqui. E é nesse Deus que nós cremos e vamos orar por esse homem, ele vai ser curado. Então Naamã, ao saber disso, ele vai até a casa de Eliseu. E quando ele vai à casa de Eliseu, Deus já começa a quebrar o seu orgulho. Então o trabalhar de Deus começou lá atrás, né? Olha, vai ter que ir em Israel. Já começa a mexer com o orgulho do homem. Daqui a pouco, ele vai até a casa de Eliseu
pensando que Eliseu fosse até o portão recebê-lo, né? Eliseu viria correndo recebê-lo, ficar em pé, homenageá-lo. Oh, chegou aqui o capitão do exército da Síria, né? Esse exército é tão temido por Israel, vamos honrá-lo. Mas não foi isso que o profeta fez. A Bíblia fala que o profeta nem foi receber, mandou só o recado: ó, manda ele ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Aquela notícia chegou para Naamã como uma facada, né? No orgulho. O que é isso? Imagina, o homem nem vem falar comigo. Até nos dá a impressão de que Eliseu era orgulhoso, né? Mas não, isso já foi o teste de Deus. Deus já vai testar Naamã. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que para você ser abençoado, você precisa ser humilde. A Bíblia fala que Deus, Ele exalta aqueles que se humilham e abate aqueles que se exaltam. Então, uma das coisas que Deus não se agrada é de uma pessoa soberba, uma pessoa que se exalta, se ensoberbece. Deus, Ele gosta de tratar com pessoas humildes. Jesus falou isso: olha, vinde a mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele demonstrou isso no seu ministério quando a Bíblia fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma dos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gosto muito desse versículo, irmãos. De vez em quando eu falo ele aqui, né? Eu gosto muito, é um versículo maravilhoso. E é isso, irmãos, Deus, Ele quer a humildade. A Bíblia relata também Jesus contando, né? Que uma pessoa chegou para orar: Senhor, te dou graça porque eu não sou como esse samaritano, porque olha, eu faço tudo certinho, dou o dízimo, respeito as leis, não sou igual a esse aí não. Enquanto isso, do lado, né, o publicano, né, não é o samaritano, é o publicano, orava dizendo o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus pergunta: quem saiu justificado, aquele ou esse, né, publicano, que orou com humildade, reconhecendo o seu pecado, a sua miséria? Com certeza foi o publicano, né? Então essa humildade que Deus quer encontrar em nós. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Paulo dizendo, né? Olhando, não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer. Quem aqui então poderia levantar a mão e falar: não, o que é isso? Eu sou justo. Eu não erro, eu não peco, hoje eu não pequei nenhuma vez, hoje eu estou no óleo. Graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo, aquele que nos justifica do pecado. Nós somos justos sim, porque Jesus nos justificou. A Bíblia fala que nós somos salvos não é pela obra não, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. E quando somos salvos, temos essa convicção, o arrependimento do pecado, aí sim nós somos declarados justos. Então, uma vez que você reconhece ser um pecador, você se humilha diante de Deus e reconhece que Jesus Cristo morreu em seu lugar para te salvar do pecado, aí sim você é declarado justo. E quando você é declarado justo, irmãos, Deus coloca na tua vida autoridade. Autoridade é diferente de poder, né? Quando você fala em autoridade, vamos colocar aqui um guarda de trânsito. O guarda de trânsito ele tem autoridade para parar o trânsito, né?
com o apito, com a multa, a autoridade. Mas ele não tem poder para parar o trânsito, porque se ele ficar lá na frente, vão passar por cima dele. E hoje em dia isso está acontecendo, né? Nas manifestações aí o pessoal está passando por cima de todo mundo, da polícia, enfim. Então a autoridade ele tem, mas o poder pertence a Deus, né? Mas Deus, quando nos declara justos, Ele nos dá também autoridade. A Bíblia fala que Deus nos dá autoridade. Olha lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Mateus 10 diz assim, lá na missão dos 12 apóstolos, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. No momento em que nós somos justificados por Deus, nós recebemos do Senhor também a autoridade para fazer tudo isso aqui. Deus te dá autoridade, e o poder quem tem é o Senhor, mas Ele te delega autoridade para orar pelo enfermo e ele ser curado, para orar pelo endemoniado ele ser liberto, para declarar uma palavra de vitória e as pessoas que necessitam dessa palavra serem abençoadas em nome de Jesus. E essa menina que foi na casa de Naamã, que era uma simples serva, ela tinha essa autoridade de Deus na vida dela. Ela tinha autoridade, ela falou com fé. Olha, se ele for lá em Israel, lá tem homem de Deus, lá tem profeta, ele vai ser curado. Ela tinha certeza disso. Irmãos, e isso está faltando hoje na igreja, pessoas que tenham essa autoridade. As pessoas hoje têm medo de orar. Têm vergonha de orar. Se caiu endemoniado então, meu irmão, tem gente que sai correndo. Tem gente que sai correndo. E tudo isso aí faz parte do mundo espiritual, viu? Nós não podemos brincar de ser crentes. Porque enquanto você está brincando de ser crente, o mundo espiritual não para. Assim como existe o mundo físico aqui, ó, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, parede, luzes, existe o mundo espiritual. E para você ter autoridade no mundo espiritual, não tem outro jeito. Você precisa estar revestido de autoridade de Deus. E com aquela armadura que eu sempre falo também, capacete da salvação, o escudo da fé, calçados os pés na preparação do evangelho, cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aquele que foi justificado, declarado cristão, ele tem essa autoridade em nome de Jesus. Não dá para titubear. A qualquer momento você pode ser chamado. A qualquer momento. Lá na sua casa, aqui na igreja, você pode ser chamado. Agora, para você ser chamado, você tem que se preparar. Eu tenho certeza que Naamã aqui, ele era um herói valoroso porque ele se preparava para as guerras. Ele não era alguém que ia guerrear de qualquer jeito, ele se preparava. E nós, como soldados de Jesus Cristo, nós temos que nos preparar também para a guerra que nós vivemos no dia a dia. Tantas coisas, né, têm tentado nos afastar do reino de Deus. Tantas coisas. E a única forma de vencer essas coisas é recebendo essa vestimenta espiritual que Deus tem nos dado. Voltando lá para Reis, né, para a história. Então Naamã, ele é testado na sua humildade. Aí ele desiste, então eu vou embora. Lá tem rio melhor do que aqui, que é isso? Eu vou aqui no Jordão, tem lá o rio, 2 rios melhores do que os daqui, né? Aí os servos, ele falou, que é isso, rapaz? Você não vai fazer uma coisa tão simples como essa, que é mergulhar 7 vezes? Se fosse uma coisa tão difícil, mas isso é simples, vai lá, tenta, de repente dá certo. Né?
Então os conselheiros falam isso, vai lá, tenta, já está aqui mesmo, não é isso? Aí Naamã falou, tá bom, então vamos lá. E ele foi. Ele foi lá para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Imagina só, irmãos, um general da Síria mergulhar no rio do inimigo Israel. Tem que se humilhar, né? É a mesma coisa que os corintianos torcerem por São Paulo. É a mesma coisa. Gritar gol. Então Naamã teve que se humilhar. Mas aí que estava o segredo da bênção, né? Quando ele mergulhou as 7 vezes, a Bíblia fala que ele saiu curado. Ele saiu curado. Um mergulho de 7 vezes, por que o 7? Poderia ser uma vez só. Mas eu entendo aqui, irmãos, que Deus, ele não gosta de fazer as coisas. Ele faz, tá? Deus, ele faz as coisas assim. Mas Deus, ele gosta de tratar conosco de forma a nos ensinar, de buscar o nosso entendimento para a perseverança. Houve muitas ocasiões que Jesus, ele curou na hora. Mas houve situações em que ele falou, olha, tá bom, então faz o seguinte, vai lá, mergulha, se lava, depois se apresenta para o sacerdote. Então isso tem um aprendizado para nós. Hoje nós estamos na geração do quer tudo na hora. Você quer um leite quente, vai no micro-ondas. Em 30 segundos está quente o leite. Você quer mudar de canal, você só aperta o controle. Né? Em 2 segundos você já está no canal que você quer. Você quer ir na padaria, que é 100 metros da sua casa, você vai de carro, porque a pé cansa. Então nós estamos numa geração instantânea. É a geração miojo, né? Mas Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar algumas coisas. E é quando Ele manda você mergulhar 7 vezes, é aquele tempinho que você tem para meditar, para aprender aquilo que Deus quer falar com você. E se você não arrumar tempo, Deus arruma, viu? Se você não parar, Deus te para. Essa noite, Deus me chamou para orar de madrugada, 2h40 da manhã. E aí? Se não deu para orar de dia, é hora de madrugada. Um exemplo, não é? Escutei um barulho, levantei assustado, a Maia estava do meu lado, arrebatada não foi, então tá. Fui no quarto dos meninos, estão aqui, então tá tudo bem. Aí, entendi o recado, né? Vamos orar, né? Passei uns momentos orando a Deus. É importante esses momentos, irmãos. São importantes por quê? Porque são nesses momentos que Deus fala conosco, que Deus nos ensina, que Deus nos mostra, que Deus nos direciona. Nesse momento, a sós com Deus. E nós, como crentes, irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso. Eu não posso ficar dependendo aqui do pastor Fernando, do Antônio Carlos. Eu preciso ter minha intimidade com Deus. Mas para ter intimidade com Deus, eu preciso ler a Bíblia, preciso orar. Eu preciso fazer isso com perseverança. É dar o 7 mergulhos lá mesmo no Jordão. Eu preciso aprender essa lição da perseverança, né? Foi dura essa lição lá para Naamã, mas quando ele fez, irmãos, ele saiu curado. Deixa eu botar aqui para o livro de Reis, 2 Reis. Quando ele fez, ele saiu curado. E continuando, Naamã, ele vai aprender uma outra lição. Lá no versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então, Naamã, ele aprende uma lição. Que não somente ele foi curado, mas que havia um Deus em Israel. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Não é só a bênção, mas saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Naamã reconhece isso. E ele oferece presentes lá, né, para Eliseu. Eliseu recusa. Um outro personagem, né, tão diferente dos dias de hoje, né?
Se fosse nos dias de hoje, alguns líderes, né? Opa, que é isso? Quanto, você trouxe quanto? Só isso? Manda mais. Quero mais prata, eu quero mais mudas de roupa. Eliseu fala, não. Eliseu era alguém que realmente estava preocupado somente com a glória de Deus. Não tinha concessão com Eliseu. Eliseu, ele rejeita prêmios. Ele não mistura a sua vida de fé, de intimidade com Deus, com concessões desse mundo. Ele não vende o seu ministério para políticos, para a corrupção, para o dinheiro. Ele é alguém que preserva a sua integridade ministerial. Como está faltando crente assim hoje, irmãos? Pessoas que preservam a sua integridade espiritual, pessoas que preservam a sua fé. Nós vemos esse exemplo em Eliseu. Mas nem todo mundo era perfeito, porque Geazi, ele ouviu a conversa, esperou Naamã sair e foi atrás. Meu senhor mandou vir aqui, porque chegaram algumas pessoas lá e eu vim buscar aqui 2 ciclos de prata, umas mudas de roupa. E Naamã acreditou, deu, né, para ele aquelas mudas, aquela prata, mas Eliseu, né, teve a revelação de Deus e falou, ô Geazi, onde você estava? Não, eu não fui em lugar nenhum. Como não? Meu coração não estava contigo quando você foi lá e pegou tal e tal coisa lá de Naamã? A lepra que ele tinha agora esteja em você. Não só em você, mas em toda a sua descendência. Aí o pecado pela corrupção de Geazi, que era um homem que conhecia a Deus, que estava do lado do profeta de Deus, conhecia muito bem, e ele deixou se corromper, mentiu para obter um favor material. Naamã, antes de sair, ele falou para o profeta Eliseu, olha profeta, o meu senhor, ele serve a um outro Deus, então o senhor me perdoe se quando ele for adorar o Deus dele, eu tiver que ficar junto dele, eu tiver que me prostrar. Né? Me perdoa, meu coração não vai estar naquilo lá, mas é que eu tenho que ir por causa da minha função. E Eliseu fala, não, fique em paz, fica tranquilo. Então o profeta de Deus fala para aquele homem, vai em paz. Vai em paz. Hoje, irmãos, as pessoas têm muita preocupação com o exterior, com aquele pecado que aparece só. Mas o que tem matado muita gente, e agora eu quero voltar lá para o início da mensagem, é o pecado escondido. Esse pecado é que mata, que abre feridas na alma. E essas feridas, irmãos, para curar é difícil. Por quê? Porque a pessoa ela não está aberta a abandonar esse pecado, porque não é o pecado que aparece. Ninguém está vendo. Pelo amor de Deus, você viu na TV? Fulano matou o filho. Fulano matou o irmão. É pecado. Mas é pecado também aquele que deseja fazer isso. Se eu pudesse eu matava. Jesus falou isso, não é? Foi dito, olha, não matarás, mas eu vos digo que se você falar para o teu irmão, raca, será réu de juízo. Então aquele pecado está escondido, a mágoa, o ressentimento, a inveja. A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso é tão ruim que ele se mata. Ele mata a si próprio. Porque a inveja faz com que essa pessoa ela passe a ter muitas doenças, né? A Bíblia fala, é podridão dos ossos. A pessoa vai se secar, vai se prejudicar. E aqueles outros pecados, né, que a pessoa pratica quando está sozinha, né? Você quer conhecer o crente, irmãos? 2 dicas. Primeiro é perguntar para a esposa dele se ele é crente. Ou para a mulher, né? Ou para o marido, desculpa. Essa é uma dica. Quer saber se eu sou crente? Pergunte para a Magda. Como é meu testemunho na minha casa.
no meu trabalho, também vocês podem perguntar. Ou vire uma mosca e tente ver o que estou fazendo quando estou sozinho. Aí você conhece o crente. Porque ser crente aqui é muito fácil. A gente disfarça, finge, né? Mas, irmãos, nós temos que ter uma vida autêntica. Se não tiver uma vida autêntica, você não tem autoridade de Deus na sua vida. Se você não tem uma vida autêntica, você não pode ser como essa menina, de chegar lá para o capitão do exército, para a esposa e falar: olha, o meu Deus vai curar o teu marido, manda ele lá, que ele cura. Se não tiver essa vida, vai acontecer igual aqueles homens que foram expulsar demônio. Aí o demônio falou: que é isso? Bateu neles, né? Eu sei quem é Paulo e conheço Jesus, agora vocês, apanharam. Por quê? Porque eles não tinham autoridade, não tinham intimidade com Deus. E para ter isso, não precisa ter posição social. Deus usou a serva lá. Nem tem o nome dela na Bíblia, é uma menina. Nem aparece o nome. Aparece o nome do capitão, Naamã, do profeta, Eliseu. Mas da menina nem o nome aparece. E, aliás, ela só aparece nesse capítulo aqui. Não aparece o nome dela. Mas ela era uma mulher de Deus. Confiava no Senhor. E esse fato de Naamã foi um fato muito importante, porque Jesus mencionou. Lá em Lucas, capítulo 4, 27, olha o que Jesus falou. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha, Jesus disse o seguinte: olha, lá na terra dos crentes, ninguém foi curado. Mas aquele camarada que não estava entre os crentes, ele foi curado porque ele creu. Ele creu que Deus poderia curá-lo. Irmãos, que não seja assim no nosso meio. Que Deus possa encontrar aqui, além da humildade, pessoas que têm fé, pessoas que têm autoridade de Deus na sua vida. Porque seria uma decepção se Deus curasse alguém lá fora, operasse lá fora, e não operasse aqui no meio daqueles que todos os dias estão ouvindo a sua palavra. Então a Bíblia recomenda que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram chuvas e a casa caiu e grande foi a sua queda. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vieram as chuvas, os ventos, ela ficou firme, porque estava firmada na rocha. E se sua vida estiver firmada na rocha, eu tenho certeza que a autoridade de Deus estará também na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.